jogo entre Santos e Palmeiras pelo Campeonato Paulista na Vila Belmiro. O repórter Gabriel Prado acompanhou uma entrevista coletiva da polícia no fim da tarde. Gabriel, boa noite para você. Algum suspeito ainda está foragido ou todos já foram presos? Oi, Lelane, boa noite. O quinto suspeito continua foragido. Até agora, 4 torcedores foram detidos. Essa entrevista coletiva foi concedida pelo delegado Mário Sérgio de Oliveira Pinto, agora à tarde, aqui no centro de São Paulo. Ele explicou, detalhou um pouco mais dessa história e disse que o jornalista Conrado Cacassi foi vítima de uma emboscada. Tudo porque esse jornalista é um blogueiro. Ele escreve só sobre o Palmeiras e faz críticas às contratações e à administração do clube. Ele apoia a diretoria do Palmeiras, que é contra a regalia às torcidas organizadas, e por isso sofreu essa emboscada, foi espancado, sofreu ferimentos graves nesse jogo de março na Vila Belmiro. O delegado também reforçou que não só a vítima sofreu ameaças, mas também a delegada do caso, doutora Margarete Barreto. Por mensagem de celular, os torcedores ameaçaram também a delegada. Mas o que mais chamou a atenção, Leilane, em relação às palavras do delegado, foram os antecedentes criminais de alguns desses torcedores detidos. Então, por exemplo, Diego Mendes da Silva, um dos 4 presos, em 2011, ele foi indiciado pela morte de um corintiano cujo corpo foi encontrado dentro do rio Tietê. Na ocasião, houve uma briga enorme na Avenida Inajá de Souza entre palmeirenses e corintianos. Esse rapaz foi morto. Um outro torcedor também, dentro desses 4 detidos, já havia sido indiciado por tentativa de homicídio também numa briga de torcida organizada. Então daqui para frente a polícia vai cruzar os dados a partir dos materiais recolhidos para ver se chega a outros envolvidos. Mas a operação da polícia começou logo de manhã aqui em São Paulo. Quem acompanhou foi o repórter Rui Gonçalves. Logo no começo da manhã, os policiais chegaram à sede da torcida Mancha Alviverde, na Zona Oeste. Eles levaram computadores. Os agentes cumpriram 10 mandados de busca e apreensão na capital, Taboão da Serra, Santo André, Barueri e em Santos. A justiça também decretou a prisão temporária de 5 torcedores. A polícia localizou 4 em casa e um não foi encontrado. Eles são acusados de agredir o jornalista Conrado Cacassi durante o jogo do Palmeiras contra o Santos no dia 23 de março, na Vila Belmiro. Os agressores também roubaram o celular da vítima. Hoje a polícia encontrou o aparelho na casa de um dos presos. Todos vão responder por lesão corporal e roubo. A polícia diz que os torcedores partiram para cima de Conrado porque ele apoiava a direção do Palmeiras, que era contra regalias para torcidas organizadas. Houve uma ameaça à vítima, inicialmente a vítima da agressão, e posteriormente uma ameaça via torpedo, SMS, à delegada que presidia as investigações. É importante salientar que não se tolera mais essa agressividade no futebol ou em qualquer esporte em razão de ser torcedor desse ou daquele time. Acho que as pessoas, de uma maneira geral, têm que entender que o esporte não é para isso, né? Para uma diversão, mas agredir o opositor porque torce para outro time, isso não é mais concebível atualmente. Isso não é agressividade, é crime, né? Vamos então voltar a falar com Gabriel Prado. Gabriel está ao lado do Caio Medawar, que é advogado da Comissão de Direito Desportivo da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo. Boa noite, Caio. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Caio, para a gente começar a nossa conversa, todo ano tem briga de torcida em São Paulo, brigas violentíssimas, e todo ano tem campanha de conscientização, medidas que não surtem efeito na prática, coisa paliativa. O que de fato precisa ser feito para a coisa melhorar, ou pelo menos a situação ser amenizada? Outras medidas devem ser tomadas? Eu acredito que medidas como as tomadas pela polícia nesse caso, elas devem ser intensificadas. A polícia tem que ter aparelhos suficientes e ter um trabalho constante, incessante, incansável, para monitorar esses torcedores brigões, os torcedores que já são conhecidos, para que ela sempre se antecipe às brigas e às confusões. Não pode haver uma resposta boa, como nós tivemos hoje, e depois essa equipe vai cuidar de outros casos que não tem nada a ver com esporte e deixa esse serviço de inteligência relegado a segundo plano. Então, esse trabalho tem que ser constante e incansável, porque aqueles torcedores mal intencionados, eles não cansam nunca.
Caio, eu queria aproveitar para te perguntar. Nós tivemos agora na Copa do Mundo essa atenção muito direcionada aos torcedores fichados, especialmente de outros países, como os Barra Bravas, argentinos. A gente não consegue implantar isso aqui no Brasil e controlar a entrada no estádio e monitorar esses torcedores que, na verdade, não são torcedores, né? São criminosos que, naquele momento, estão torcendo por um determinado clube. Olha, nós deveríamos conseguir. Hoje a legislação já contempla o cadastramento das torcidas organizadas e dos torcedores. Havia muita resistência das torcidas em fazer esse cadastramento, mas isso é uma realidade. O que nós precisamos é investir em tecnologia, fazer com que a polícia e os próprios clubes, que são os responsáveis pela logística na sua praça de desporto, tenham condições de conferir quem está entrando, quem está saindo da sua praça de desporto. Se isso é possível em outros países que estão fazendo a Copa do Mundo, aqui no Brasil dá para fazer. Infelizmente, nós já vimos casos em que havia fotos em folha de papel para o policial ficar conferindo. Nós sabemos que isso não funciona. Então as tecnologias já existem, elas precisam ser implementadas. Muito obrigada. A gente volta a conversar daqui a pouquinho, Caio. Eu vou mostrar agora. A gente está com um esquema extraordinário, um esquema histórico de segurança que eu queria que você falasse dele daqui a pouco. É no Maracanã. O Rio de Janeiro vai receber cerca de 100 mil argentinos para a final da Copa do Mundo. E pelo menos 15 chefes de Estado, incluindo a presidente Dilma Rousseff, a primeira-ministra alemã Angela Merkel, também devem estar dentro do estádio assistindo a esse último jogo do Mundial. Pois bem, 26 mil homens vão ser responsáveis pelo policiamento dentro e fora do Maracanã. O esquema de segurança para a final da Copa do Mundo, domingo, no Maracanã, foi detalhado pelas autoridades. Entre elas, o secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame. O policiamento vai começar a ser reforçado às 11 horas da noite de sábado. A operação reúne quase 26 mil homens. Só policiais militares. A partir de sábado serão 15 mil. Mas a preocupação não é só com o Maracanã. Afinal de contas, pelo menos 10 chefes de Estado confirmaram presença no evento. O reforço também vai acontecer no Palácio Guanabara, na zona sul do Rio, onde vai ser feita uma reunião de chefes de Estado. E também em locais com grande concentração de argentinos, como o Sambódromo, no centro da cidade, e em Búzios, na região dos Lagos. Por ano, 1 milhão de argentinos visitam o país. Só neste fim de semana vão ser 100 mil na cidade. Beltrame afirmou que essa é a maior operação de segurança que já aconteceu no país. Nós temos no Rio de Janeiro, a partir de hoje, a maior operação de segurança que a cidade, que talvez o país já tenha visto. É, sem dúvida nenhuma, uma responsabilidade imensa de todos nós. Mas, graças a Deus, nenhum crime envolvendo lesão grave ou perda da vida até agora está relacionado com a Copa do Mundo. O secretário também falou sobre a venda de bebidas alcoólicas dentro do Maracanã. A pedido das forças de segurança, o início das vendas vai começar mais tarde. Isso porque antes da partida entre a Alemanha e a Argentina vai acontecer a cerimônia de encerramento do Mundial. Hoje, organizadores e artistas fizeram um ensaio no estádio. O sobrevoo de aeronaves no entorno do Maracanã foi proibido entre 2 e 6 da tarde. Bom, vamos voltar a conversar então com o Caio Medawar, da OAB de São Paulo. Caio, te levantar uma questão aqui. São 10 chefes de Estado no mesmo lugar, rivalidades históricas, esportivas, nervos à flor da pele numa final de Copa do Mundo e venda de bebida alcoólica, que por mais que comece um pouco depois, vai ser vendido. É um coquetel um pouco explosivo, né? O que a segurança precisa ficar mais atento? Qual vai ser a maior dificuldade da segurança? A venda da bebida alcoólica precisa ser controlada, né? Isso acontece no mundo todo, né? Um controle efetivo, né? Houve jogos em que a bebida alcoólica parou de ser vendida durante o jogo para controlar esses ânimos. O monitoramento por imagens ele tem que ser muito eficiente e a presença ostensiva tanto dos seguranças particulares como dos policiais. Por ser um evento tão grandioso, uma final de Copa do Mundo, com todos esses elementos, é necessário esse contingente muito grande, ainda mais sabendo aí que o Brasil é um país muito visado com relação à violência.
mas eu acho que é atenção aos mínimos detalhes. Todos os casos de violência que foram confirmados, tanto na Copa do Mundo como no futebol brasileiro nos últimos anos, principalmente dentro das praças de desporto, foram originados de falhas de segurança ou de não se dar atenção aos detalhes, mesmo que sejam os mais bobos. Então nós temos que ser muito atentos aos mínimos detalhes para poder impedir qualquer foco de violência que se apresente. Muito obrigada, Caio Medawar, pelas suas explicações. Gabriel Prado, muito obrigada pela participação aqui. Sempre um prazer ter as informações de São Paulo ao vivo. Boa noite para vocês.